People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man. People need love to make a good living, people need faith in a helping hand. Olá Edu, nós estamos aqui em São Paulo, na Galeria Vermelho. O Edu é o responsável pela programação e galerista da Galeria Vermelho. Neste ciclo de entrevistas, pelo menos o princípio das entrevistas é sempre o mesmo, por isso queria começar por perguntar-te como é que foi o teu percurso em termos educacionais e em termos de vida, nos primeiros anos, até chegares às artes plásticas, não? Muito cedo, acho com 13 anos eu já sabia que eu queria ser fotógrafo. Isso é legal ouvir, porque normalmente eu não intervenho a meio logo das perguntas, mas a maior parte dos curadores que eu conheço é muito mais tarde que... Só os artistas é cedo que descobrem a vocação. Os galeristas e os curadores é muito tarde que a descobrem, mas diz. Eu acho que eu tinha uns 13 anos, 12, e eu tive uma aula de fotografia e tinha que revelar. Eu estudava num colégio de padres e tinha um padre italiano, bem jovenzinho, que mal falava português e ensinou a fazer fotografia. E fui parar no laboratório e aí eu já sabia que aquilo ia me perseguir, assim. Eu cheguei em casa muito animado e sabia que tinha alguma coisa ali. E aquilo voltava o tempo todo. Tinha uma mistura de desenho, com ciência, com descoberta que me angustiou num bom sentido, assim. Então, eu me formei em fotógrafo, né? E foi sempre perseguindo, porque a fotografia não era um ensino como é hoje, né? Então eu tive que sair, morei fora do Brasil para aprender também a fotografar, essa técnica. E hoje eu não sou mais fotógrafo. Mudou bastante, né? Mudou bem. Eu vou falar em português, claro. Completamente em português, e tu falas claro, em brasileiro. Pronto. Mas além da fotografia, tu desenhavas? Alguma vez tiveste incursões noutros mídia, ou era sempre a fotografia? E outra coisa que eu queria que tu talvez definisses um bocadinho era se a fotografia era para ti importante mais no sentido do fotojornalismo ou mais no sentido da fotografia arte, ou se tu conseguias ver essas barreiras, ou se para ti era tudo igual? Eu lembro quando eu era pequeno, a minha mãe já tinha uma apreciação grande pela arte, então eu passei por todas as escolas com tinta na mão e sempre... E era bem-vindo, assim. Não era a escola de piano que eu também fiz, que eu odiava. As escolas, a pintura, o desenho, nunca fui bom em nada, mas eu sempre gostei. A fotografia, ela entrou complexa, assim. Tinha um tanto de fotojornalismo, que depois, 16, 17, 18 anos, assim, fazendo parte de uma cultura latino-americana, com um complexo, momentos de ditadura, não tem como ser apolítico, né? Então, o fotojornalismo, naquele instante, era onde a gente era uma forma de comunicação. Existiam os exercícios, né? Formais, e acho que fazia uma ligação, não com pintura, mas com um pouco de desenho, mas mais um desenho de planejamento das imagens, coisas assim. E enquanto fiz uma escola técnica de fotografia, fiz artes plásticas. Fazia arte. Mas em termos teóricos ou também em termos práticos, tinhas aulas também? A prática ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, na Califórnia, a prática era escrever, né? A prática era a fotografia, muito pouca pintura, um momento da arte conceitual forte.
dentro da escola de arte, nós tínhamos os ateliês. Meu ateliê tinha câmera fotográfica, iluminação, máquina de escrever, que na época era máquina, um pouco químicos e a maioria dos ateliês era assim. Na época tinha muito pouca inserção de pintura, a classe de pintura era meio vazia, assim, mais recorte, o uso da fotografia. Mas tu a aproximação que eu tenho à fotografia, parece-me a fotografia sempre um mídia bastante limitado, não é? Parece que é uma coisa que é muito interessante e pode ser utilizado muitas vezes dentro das artes plásticas, das artes visuais, mas parece ser uma coisa que está muito espartilhada pela técnica. Tu não sentias isso? Claro, a técnica é a ferramenta. Eu estava dentro de um instituto onde a gente fotografava as estrelas, a submarina, a fotografia publicitária, a fotografia de moda. E esse universo todo era muito rico. Aí você levava da fotografia submarina um tanto para a moda e tirava da moda, punha na publicidade. Não que a fotografia de moda também não seja de publicidade, mas é um tanto quanto mais experimental. Isso era as 24 horas do meu dia durante 6 anos. Então... Tu estavas aonde? Estavas em Boston nessa altura? Não. Estava em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara. Santa Bárbara. E tu nessa altura, por exemplo, sei lá, ias a Los Angeles, tu conhecias tipo já artistas como o Ed Rocher, sei lá, os artistas da Costa Leste, o Mike Kelly, portanto, tinhas contacto com o mundo das artes plásticas? Sim, não, era diretamente ligado ali. Santa Bárbara é uma hora, tem um pequeno museu que era, assim, era o caminho de todo dia e estava... mesmo dentro dessa escola técnica, tinha os professores, são os professores de arte, né, que atuavam no campo da arte e do lado, em São Luís Obispo, que é 10 minutos na outra praia, né, já tem a escola de arte. Então, mesmo dentro da escola, dessa escola técnica, você faz aulas de desenho, aulas de aquarela. Eu gostava muito da aquarela, ou aula de teoria, história da arte. Teoria, você vai para as UCs, né? UC Santa Bárbara, onde você complementa a técnica da fotografia e isso o próprio instituto tem com a outra faculdade, são as ligações. Mas pelo que eu percebi nas conversas que tenho tido contigo, tu depois acabaste a escola em Santa Bárbara e depois tu, a essa altura, trabalhaste como fotojornalista na Folha de São Paulo, não é? Mas, não. Como é que é a evolução aí? Não, Santa Bárbara era um pouco... Era um instituto que eu pagava caro, eu sempre lutava para ganhar bolsas e para mim teve um instante eu fui para São Francisco, abri minha escola em São Francisco. Foste aqui, não percebi? Em São Francisco. Foste para São Francisco? Fui, para acabar, porque tinha, a vida ficou mais barata, morar em São Francisco, viver em São Francisco, que tinha bolsa parcial para terminar. Uhum. E trabalhei bastante tempo ainda em São Francisco, com fotografia, não só de fotografia, chofer de caminhão, tudo. Claro. No final, mais fotografia, em estúdios grandes, estúdios para fotografia publicitária. E depois eu vim para o Brasil em 84, vi que tinha campo de trabalho, mas que não era muito bem pago. Depois um retorno em 87. Aí, até chegar à Folha, tem um caminho de foto de moda, foto de arquitetura e o que mais me levou para a minha vida hoje é fotografar arte. Fotografei arte, pinturas, etc. Que não era era mais a paixão, nem sei se paixão, eu andava com os meus amigos aqui artistas e
uma vez, eu fazendo fotografia para dois artistas, assim, fazendo a documentação, Leonilson, a Leda Catunda na época, eu conheci uma senhora, uma curadora americana, eu não vou me lembrar o nome, eu acho que era Dallas, que ela era uma cura. E ela foi me explicando que tinha uma dificuldade com a arte brasileira, a arte latino-americana, que era a falta de documentação. E aí eu falei assim, eu fui entendendo o que ela queria dizer, mas no final da conversa ela falou assim, e o culpado, por exemplo, é você, que você fotografa, tem que fotografar mais. E eu tomei aquilo como Como um desígnio. E comecei a fazer isso cada vez mais profissional. Mas isso era um trabalho extra, era um trabalho noturno, era um trabalho de fim de semana e não era um trabalho para ganhar o ganha-pão, não era o meu ganha-pão. E aí veio a troca sempre acontecia a troca de trabalho por trabalho, de onde sai minha coleção. Escambo. Durante o dia, era onde tinha o meu dinheiro, mas e quis mudar. Também fui envolvido com uma revista. Sim. Era um grupo de uns 4, 5, 6 pessoas fazendo uma revista que teve algumas edições, chamava Caos, no momento que não tínhamos revista, ali final dos anos 80, começo dos anos 90. Isso foi delicioso fazer, uma revista de cultura, falava de arte, de moda, de música, foi muito interessante fazer essa revista, o que me levou para a Folha de São Paulo. Porque essa revista a gente morreu na Era Collor, ali quando teve a Era Collor. No tempo do Collor, sim. Deu uma desaparecida porque o dinheiro sumiu numa noite e aí eu fui trabalhar na Folha de São Paulo para desenhar um projeto de revista. Minha entrada na Folha foi desenhar uma revista. Para a Folha de São Paulo? Uma revista semanal, onde até só tinha um jornal, diário, né? Alguns cadernos semanais, mas nesse formato revista não tinha nada e convidaram para desenhar. Eu nunca fui um graphic designer, tinha uma apreciação, e na revista eu fazia o desenho gráfico, mas era puro experimentalismo, assim. E na Folha eu trabalhei 14 anos, 13 anos, e o final da Folha coincide aqui com a galeria. Trabalhei durante 2 anos na Folha e os 2 primeiros anos da galeria. Então, mas antes de irmos à galeria, ao princípio da galeria, nessa altura, quando foste trabalhar para a Folha, portanto 14 ou 12 anos antes, qual é que era a maneira com que tu te relacionavas com o mundo das artes plásticas e como é que tu vias? Era uma relação passional? Se tu já tinhas tinhas dentro da tua cabeça estruturado o que é que gostavas e o que é que não gostavas, porque é que gostavas e porque é que não gostavas, ou se era uma coisa passional que ias vendo e apaixonavas por uma coisa, por outra não, uma coisa mais relaxada? A questão passional é relativa, assim, porque leio sobre arte desde moleque, então a história e um interesse grande, fica difícil ser só passional, né? Você trabalha com mais ferramentas que isso. Enquanto eu enquanto eu trabalhei na Folha de São Paulo uma vez por semana, no período da manhã e da noite, eu dava aula aqui na faculdade, na FAAP. Uhum. Comecei a dar aula na FAAP em 95. Antes disso, Parquilagem, no Rio de Janeiro. Antes disso? Parquilagem, no Rio de Janeiro. Eu viajava de sexta-feira, dava aula o sábado todo. Uhum. Então, uma condição que eu joguei para a minha vida foi, ok,
trabalho no jornal, que aprendi. Eu acho que o jornal foi a minha grande faculdade. Aham. Assim, eu dou muito valor ao meu processo de aprendizado na universidade, mas a minha grande faculdade foi o jornal. Foi ali que eu fiquei mais atento ao texto, foi ali que eu pensei de uma forma mais requintada à imagem, ao desenho, o desenho de uma página, e o desenho ele tinha uma função ali naquele... e aquilo abriu a minha cabeça em termos de questionar o mundo. E a arte sempre do lado disso. Eu dava aula, fazia a minha pesquisa, tentei nunca dar uma aula igual a outra, e então pesquisava para todas as classes. Eu tinha tempo, porque dava muito pouca aula, então eu tinha tempo de fazer essa pesquisa, né? Aham. Preparando o material, curando algumas mostras, umas mais importantes, outras menos. Importante, digo, para mim, assim, porque de vez em quando você consegue ter um envolvimento com uma exposição, você vê que ela vai gerar pensamento, outras vezes ela é mais frágil, mesmo que você comece a ter uma complexidade, mas não é que ela fique traduzida depois na exposição. Então, eu sempre achei que meu dia a dia era o cotidiano ali, do jornal, acorda de manhã, a parte industrial, o desenho, os fotógrafos que eu editava a imagem, o desenho da página, mas o meu apreço, a minha pesquisa era para o mundo da arte. Eu ainda tinha o final da noite, ainda tinha amanhã, ainda tinha o sábado e domingo, que eu estudo, né? O dia tinha 24 horas fora à noite. Os dias e o meio, né? Porque a gente, meus amigos, grandes amigos, então não tem como você não falar de arte. E também porque quando você fala do que você gosta, né? Você ouve também muito o que você gosta. Claro. Fala-me só um bocadinho sobre o teu período, porque tu, pelo que eu tenho visto aqui, não é? Foste professor de muitos não só dos artistas com quem trabalhas, como das pessoas com quem trabalhas na galeria, não é? E tu falaste-me aqui há dias que foi uma altura muito boa, que era, vocês reuniam-se numa casa, era uma grande zona, era uma grande confusão. O que era isso? Isso foi um projeto que tu, a essa altura, resolveste começar? Essa parte das aulas que davas em casa, com os amigos, como é que isso funcionou? Bom, eu dava aula de fotografia, de teoria da fotografia, história da fotografia, e claro, né, na época, eu via, final dos anos 90 ali, eu via que alguns artistas, alguns alunos que na minha matéria eram ótimos, assim, e depois, quando entra na vida cotidiana, eles eram obrigados a ser uma outra coisa que não um artista. E a gente sabe da peneirada que tem, né? Sempre tem uma peneirada, mas eu ficava um pouco inconformado que a peneirada mantinha os artistas que tinham pintura. E os outros meios ficavam um pouco... o sujeito tinha que sobreviver de outra forma, achava um pouco injusto. Não sei, não estou dizendo que era injusto, eu me sentia como professor um pouco injusto. São Paulo muito grande, sem um sistema que hoje tem de arte, não é que os museus, os centros culturais, as galerias estavam bombando. Então mas a Dora, que era uma outra professora com uma complexidade ali na FAAP, e o Felipe, que éramos amigos também, e os três dando aula na FAAP, resolvemos ter um lugar para se conversar de arte depois que o sujeito saísse da faculdade. E era um lugar aqui numa área industrial, o terceiro andar, que nós ficamos lá 3 anos. Era meio uma loucura, porque só funcionava de sábado, a gente ia para lá às 9h30, 10 horas da manhã e ficava até às 10h30, 11h, meia-noite, falando de arte. Claro, tentava ter
uma classe, mas no fundo eram essas discussões que mantinham. Tínhamos muitos alunos, mas todos alunos que estavam deixando a escola sem emprego fixo, ou seja, ninguém ia manter, ninguém tinha dinheiro para pagar a escola. Então, nós, os três, que mantínhamos essa escola, assim, pagando o aluguel e tudo mais. Achei que ficou um pouco juvenil demais essa ideia e com uma das alunas, que é a Eliana, que também estava ali, a Vermelho nasceu daí. Dessa necessidade de se falar de arte, de... A Eliana foi para lá porque ela queria... Porque ela queria abrir uma galeria, ela queria ter uma galeria. Ela foi para o teu curso porque queria abrir uma galeria. Ela era mais... ela sabia o que ela queria, ela sabia o que queria. E ela precisava entender de arte para abrir a galeria que ela queria. Então veio dessa ideia de ter um lugar, a gente comia lá e trazia as refeições e tomava café, tudo isso para mim era importante, igual essa mesa que a gente está aqui sentado agora, era super importante que tivesse uma mesa onde as pessoas conversassem de arte. Hoje, claro, o sistema de arte em São Paulo é bem complexo, existem esses lugares, existem as escolas, grandes, pequenas, médias, mas na época era bem mais frágil, né? bem mais seca a coisa. Quais são os critérios que tu usas para decidir que um artista vai trabalhar contigo ou não? Quando tu estás a ver um portfólio ou quando estás a conversar com um artista, o que é que tu procuras no artista e o que é que te faz dizer que sim ou que não? Então, como eu te dizia, tem um tanto aí que é espontâneo, assim, eu entendo isso, eu me fascino pelo assunto do cara e eu vou me dar bem com ele, básico. O cara vai gostar de ficar comigo, porque, assim, se o cara vai me achar um chato, não vai dar. E se eu acho ele um chato, não vai dar. Então, nem começa uma relação. Então, todo esse namoro anterior, onde eu vejo os movimentos, onde eu sei que também eu estou sendo medido e eu estou medido, é um jogo aberto. Estou medindo e estou sendo medido, que é um namoro, uma conversa e acreditar naquilo que ele faz. Achar que aquilo, acreditar, assim, a obra tem uma contemporaneidade, ela fala do hoje, ela tem elementos que eu acho que são importantes no questionamento social hoje. Porque também não adianta, tem obra de arte que fala de 10 anos atrás, entendeu? E aí eu acho que tem lugar para essa obra também, entendeu? Só que não é aqui. Tem lugar para tudo, você tem que saber onde você é um bom representante. E para você ser um bom representante, você tem que entender aquilo que você está representando e aquilo que você está representando fazer sentido para você. Entendeu? Então, acho que quando eu vejo o elenco aqui da galeria, os artistas, eu sei porque eles estão aqui, as relações que eu faço e procuro evidenciar essas relações, ou seja, aí entra a galeria e tem a força de cada um. Então eu estou na união entre eles e divulgando cada um e cada um com o seu trabalho específico ali, né? Tu acreditas que no nosso trabalho de galeristas a divulgação que nós fazemos para o grande público, ou seja, para os colecionadores, é eficaz em termos da mensagem que o artista quer passar, da dúvida que o artista quer lançar, da desestruturação do sistema que ele quer mostrar? Achas que isso é eficaz para o grande público ou isso acaba por ser só eficaz junto da inteligência das pessoas que pensam, que estão nas universidades e que realmente olham para as obras de arte de uma forma mais, eu não queria usar a palavra intelectual, mas mais estruturada e tiram do objeto artístico então coisas que depois vão entrar na sociedade, mas não diretamente
não diretamente, mas sim através desses pensadores que depois nas universidades formulam, equacionam, porque a mim parece-me, isto se calhar não é verdade, mas parece-me que as coisas chegam aos colecionadores, mas muitas vezes, ou em 90%, eu sou eu acredito imenso nos colecionadores, mas eu acho que em 90% dos casos eles não chegam ao que o artista quer equacionar e que a coisa acaba por dar a volta, sim, pelas universidades, pelas pessoas que pensam, pelos filósofos, nomeadamente pelos filósofos, por isso é que há uma proximidade tão grande entre as artes plásticas e a filosofia. Não sei como é que tu vês isso. Não, eu acho que a obra de arte ela é mais ampla do que o sistema que a gente tem para onde ela sobrevive. Mesmo os museus, mesmo que a gente tenha o trabalho dos curadores. Eu acredito, quando a gente fala da obra de arte, essa que fica, essa que vai ficar, ela é maior do que o nosso entendimento. Por isso que ela sobrevive ao tempo. O que eu quero dizer eu aprendi aqui, quando você lida com, nem digo colecionista, mas quem vem comprar a obra, ele tem a história dele, os olhos com a qual ele vai ver aquela obra, ele vai entender. Algumas conversas aqui com essas pessoas mudaram muito o meu jeito de agir dentro da galeria. Nada mais interessante que ver um biólogo falando da obra da Gabriela Albergaria. Eu fui almoçar com um senhor que comprou algumas obras dela, um biólogo, e dando a leitura dele. Era, assim, de agradecer no final a possibilidade de você ter aquela aula. Um colecionador bem jovem, que é um cara que faz planejamento e trabalha com números e lendo a obra do Laim da Ângela. A rapidez, a agilidade, como ele entra naqueles códigos e o que aqueles códigos vira para ele, eu não tinha chegado até lá. E nunca tinha lido nenhum texto sobre aquele ponto de vista daquela obra. Então, eu acho que a obra de arte que esses artistas, né, que fazem parte de uma sociedade, essa reflexão que ele retorna à sociedade, essa magia que faz aquele monte de coisa, né, papel, madeira, vidro, bronze e tal, virar arte, essa latitude que tem em comentar a sociedade. E o nosso sistema dá conta de um tanto da leitura dessa obra. A gente não consegue. Não achas que é mínimo, que atingimos meia dúzia de pessoas, que é muito poucas as pessoas, sei lá, o cinema atinge milhões, não é? A música ainda mais. Não achas que as artes plásticas em termos não funcionam mais como um laboratório de experimentação, talvez muito mais interessante do que o cinema ou do que a música, porque há uma liberdade muito maior, porque economicamente é muito mais fácil de fazer um desenho do que fazer um filme, não é? Ou mesmo do que uma música. Portanto, o artista que está na área das artes plásticas tem muito mais liberdade, de certa maneira, criativa, porque se não der certo também não gastou dinheiro nenhum. Um tipo que faça um filme, se não der certo não faz outro, porque não arranja produtores para lhe pagarem, não é? Eu acho que, para mim, as artes plásticas funcionam muito como um pequeno laboratório onde há uma liberdade que não existe nas outras artes, não é? Portanto, pelo menos nas artes mais mass media, mas que depois também não é efetiva em termos de chegar ao público e de transformar as coisas, como é o cinema ou a música. Então, aí eu acho que tem essas contas, e eu acho, vou pôr um oceano entre a gente. Eu acho vocês, europeus, um tanto cartesiano com essas medidas.
Eu sei o que você está falando, eu entendo o que você está falando nessas quantidades e tal, mas a minha entrada é diferente. Eu acho que tem uma informação ali e ela é dada para o público que também está procurando para ela. Eu não tenho aqui um campo de futebol, entendeu? É uma outra coisa. E eu não acho que precisa ser um campo de futebol. Eu acho que a sociedade é feita de diferentes quantidades, gavetas, localidades. E há não dá para trazer uma medida sempre igual para tudo. Quando tem uma abertura aqui na galeria, eu fico feliz que tem aquele tanto de gente aqui vendo o que a gente está fazendo. Se eu for pensar que aquele tanto de gente se puser dentro de um campo de futebol não é nada, ou se puser dentro de um cinema não é nada, é pouca gente, não vou nem completar o cinema, ou vai ficar só as 3 primeiras fileiras da frente. Eu fico feliz antes de ficar triste, e eu nem chego a ficar triste porque eu não tenho esse público. Mas atenção, este pensamento que eu tenho não me obriga minimamente a ficar infeliz. Eu acho que as artes plásticas são super importantes na reflexão sobre a contemporaneidade. Eu acho que os canais que elas acabam por utilizar para chegar à sociedade não são muito diferentes dos canais que o cinema ou a música leva, porque são coisas de mass media, ao contrário das artes plásticas, que nunca são coisas de mass media, por 2 motivos: porque atingem poucas pessoas, por motivos financeiros, e por serem coisas relativamente mais complexas, não é? De se conseguirem apreender no imediato, não é? Portanto, a arte contemporânea é muito mais complexa de aprender no imediato, não é? Mas não me digas agora que é um pensamento cartesiano, porque não é, porque eu acredito imenso que as artes plásticas, sei lá, a minha mãe não percebia rigorosamente nada de artes plásticas quando eu comecei a ser galerista. E ela não tem qualquer preparação filosófica, não leu nada sobre a coisa, não sabe nada. Mas ela viu muita arte nos últimos 10 anos. E hoje em dia ela olha, e ela é muito sofisticada a olhar, porque ela aprendeu qualquer coisa que não é racional, que pode ter alguma racionalidade por trás, não sei o quê, mas ela aprendeu a ver. E ela hoje em dia diz, isto aqui não, ele está-se a repetir. E eu fico, uau, mas, portanto, eu nesse aspecto tenho um pensamento parecido com o teu. O que eu digo é que a maneira como o pensamento que é desenvolvido dentro das artes plásticas chega à sociedade é muito diferente de como chegam as artes mass media, não é? Portanto, mas assim, você tem um livro, você põe no bolso, você tem um CD, você põe no bolso e leva. A arte é mais complexa. E ainda assim a gente ainda faz uma maior complexidade com as fronteiras, com as barreiras, né? Mas eu vou bater no primeiro ponto. Quando eu cheguei, e aí eu falar Serralves, a hora que eu vejo aquele prédio, todo aquele pensamento, aquela integração do externo para o interno, a sofisticação de um caminho, e aí eu tenho lá dentro uma pequena fotografia, eu penso, será que não está tudo no tamanho que tem que ser? Há uma coisa que eu não vou poder deixar de falar um pouco, que para mim é curioso, e talvez para as pessoas depois virem a entrevista. Tá boa? Tudo bom? Se quiser interromper, queres interromper? Estamos bem, esse é hermano. Pronto, que é a visão como tu, brasileiro de São Paulo, vês Portugal e em particular o mundo das artes plásticas em Portugal. E como é que achas que os brasileiros veem o mundo das artes plásticas em Portugal? Mas pronto, interessa mais da tua visão. Tá. Porque o resto é mais abstrato. Interessa mais a maneira como tu vês o mundo das artes plásticas em Portugal e Portugal, não é? Tá. Muito medo de ter julgamento
rápido, tá? Mas eu conheci Portugal há pouco tempo. Portugal, Há quanto tempo? uns 3 anos. Nunca tinha ido a Portugal. Nunca tinha ido a Portugal e nunca brilhou nos meus olhos antes. Agora, quando eu comecei a ver exposição onde tinha portugueses, e nas feiras, principalmente na Arco, me atraía muito a arte portuguesa. Eu entendia, eu achava com uma elegância, e uma elegância não no mau sentido, assim, não numa elegância que não é questionadora, mas assim, uns elementos para o meu equilíbrio muito bem medidos, assim, e então eu gostava da arte portuguesa até bem antes de conhecer Portugal. Depois, a Dardo fez um livro que tinha a arte espanhola, contemporânea, brasileira e a portuguesa. O volume português está do lado da minha cama. Eu adoro aquela é igual você dar uma visitadinha em alguma coisa, abrir, folhear, e hoje eu vou reconhecendo os artistas. Eu acho que a gente não tem só a língua, obviamente, em comum, tem uma cultura toda, e eu tenho uma entrada, eu acho, com o meu entendimento, que não ousaria dizer que eu tenho uma compreensão da arte portuguesa. Eu tenho um entendimento meu da arte portuguesa. É muito particular, que não é tão de leitura, mas essa sensação, né? E quando eu cheguei em Portugal, como você está um tanto em casa, né? Em todos os sentidos, para o bem e para o mal. Para o bem, eu me certifiquei dessa que eu gosto do que é produzido lá, do que foi produzido, do que é produzido, e eu gosto como o sistema ali acontece, mas porque também eu entendo, faz parte ali. Acho que tem um bom momento da arte portuguesa, mas eu não sei quais foram os momentos anteriores, então por isso que eu digo que é frágil o que eu acho. Assim, eu sou bem recebido, eu entro nas galerias, eu vou nos museus, eu consigo fazer as relações, na galeria sempre tem aquele café, tem um reconhecimento de um bom trabalho, tem vocês, os galeristas que me recebem, me abrem a mapoteca, então é impossível você ter só uma visão racional. Tem a coisa amorosa que te coloca junto com essa produção. Eu acho que temos visões diferentes, um da arte do outro. Eu acho que nós, brasileiros, vemos vocês, a arte produzida lá, com uma admiração e um respeito que eu não acho que seja recíproco. Conversei com alguns colecionadores e hoje o que me disseram foi que eles dão um novo olhar para a arte brasileira. Viam a arte brasileira um pouco colorida demais, um pouco tropical demais. Isso foi uma certa surpresa para mim. Eu tenho que fazer só um parênteses aqui, porque assim, da minha parte, isso é absolutamente mentira. Eu sempre fui absolutamente fascinado culturalmente pelo Brasil. Mas você é uma outra geração. Pois, é uma outra geração. Eu acho que o Brasil é a maior potência cultural do mundo. Mas eu acho que hoje eu vejo a moçada, os artistas portugueses que vêm para cá, tal, é outra visão da arte brasileira. É outra. Conversava ontem com o Pedro e com os artistas e eu vejo o interesse de galeristas e de curadores numa arte brasileira hoje. Não acho que isso em Portugal, conversando com alguns colecionadores, me passaram essa ideia de uma geração 80 um pouco colorida demais, um pouco... A geração 80 foi fantástica aqui no Brasil.
Mas assim, mas eu entendo, Claro, eu entendo, porque eu acho que o português ele é mais clássico. Claro. Ele é mais Isso é clássico. verdade. E talvez a comunicação brasileira é mais conturbada. A gente é uma cidade de 20 milhões, ou uma cidade que tem junto o dobro da população de um país, isso gera leituras, gera conhecimento, gera momentos diferentes, gera velocidades diferentes, gera tom de voz diferente. Então, eu acho que hoje nós estamos nos reconhecendo. Assim, eu acho que o que é feito aqui faz mais eco para vocês, ter uma compreensão, um respeito, uma admiração e uma crítica também, que eu acho que é importante, a crítica de ambas as partes, aí, óbvio. Agora, como olhador, né, como mirador, a arte portuguesa, bom, gosto muito e só o fato que de 3 anos para cá eu tenho ido várias vezes por ano para Portugal já mostra uma certa predileção, uma busca, né? Uma vontade de ficar mais íntimo, uma vontade de conhecer, de rodear mais o que acontece ali, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Queria que me contasse um pouco o que é que tu fazes para além de trabalhares aqui na galeria, quais são os teus prazeres ocultos, as tuas taras, o que é que tu gostas, se gostas de futebol, se gostas de automóveis, se gostas de doces, se gostas de comer, o que é que te preenche para além disto aqui, ou a tua vida é isto aqui e ponto final? Em termos de horário, hoje minha vida é muito isso. Eu viajo muito, a gente está num canto do mundo, né? Eu tento levar para outros cantos o que a gente tem aqui e faço com prazer. Acho que também a gente tem a sorte, né, de ter a vida que a gente quer ter. Agora, no meio da minha vida vieram meus filhos, assim, e eu entendi, com a vinda deles, eu entendi algumas coisas essenciais para a vida, como coisas que me incomodavam muito antes, continuidade, para que viver? Aquela velha pergunta, para quê, né? Para quê? Quando a gente é jovem, a gente tem muito, para que estou aqui, né? Por que estou aqui? E isso eu fiquei mais tranquilo em relação a algumas perguntas primordiais, assim, e foi uma camada de um reiniciar, assim. O que eu quero dizer, como eu falei, a Folha foi uma faculdade para mim, a Folha de São Paulo foi a minha grande universidade. Eu nunca gostei de futebol. Até o meu filho mais velho ser apaixonado por futebol. Hoje eu leio futebol, eu sei, eu acompanho futebol. E eu acho essa mudança de perspectiva guiada pelo amor, acho maravilhosa. Eu sempre odiei videogame, entendeu? Hoje eu escolho videogame. Então, se você perguntar, mas você gosta tanto de videogame? Eu não sei se eu gosto de videogame, mas o fato de eu ter saído do não gostar para o gostar, pelo simples interesse do outro que eu amo, eu acho que tem uma magia aí que isso mudou. Eu acho que o que eu gosto, as minhas taras, como você perguntou, o que eu gosto hoje é tudo que eu já gostava quando eu fui cultivando minha vida, mas essas coisas que eu já tinha decidido que eu não gostava e que eu comecei a gostar muito também. Então, talvez as taras ou o meu gosto hoje seja esse coletivo
assim, que eles não são mais meus, eu os tenho com outros e são os meus filhos e as pessoas que me rodeiam, meus amigos, mas esses sempre trouxeram para a minha vida, né? Os grandes amigos, né? Que trazem novidades e que te mudam. Agora, normalmente você tem um amigo que você já tem uma predileção, o gosto dele é meio um reflexo do seu gosto. O filho é diferente, né? Porque ele pode trazer aquele gosto que você abominava. Nem pensar, né? Nem pensar, entendeu? Eu não gosto disso. A certeza de eu não gostar de futebol era tão grande na minha vida e hoje eu gosto. Eu acho o Ronaldinho o máximo, eu acho aquele Ronaldo um fenômeno, entendeu? E é verdadeiro. Entendeu? É verdadeiro. Eu acho isso muito bonito. O outro dia, quando estava aqui a conversar com um artista, que até é aqui da Galeria Vermelho, e eu percebi que ele abominava futebol, e eu estava a pensar para mim mesmo, um dia vais ver, ainda te vão pregar a partida, porque ou vais ter uma namorada, uma pessoa de quem gostas muito, que te vai-te fazer ver o futebol de outra maneira, no fundo. Mas o amor é uma ferramenta incrível, né? Sim. Ele é inexplicável e ele abre porta, assim, né? E ele te faz um joguete, né? E é bom a gente se sentir menor do que a gente acha que a gente é, né? Você também você menor do que aquela construção que você fez de você mesmo, para você mesmo, muitas vezes. E aí vem um ventinho e já te tira daquele pedestal que você vai criando para você. É um tombo gostoso, né? É igual cair na piscina de água gelada quando você está com muito calor, entendeu? É um tombo gostoso, é um tombo necessário. Então hoje a minha vida os prazeres, que são muitos, que eu tenho aqui na galeria, que foi uma inversão depois dos 40 anos, né? Você mudar a sua vida para alguma coisa. Não era um sonho meu, hoje sim é um sonho bem vivido, mas esse cotidiano que eu tenho através de uma família conquistada, que quando eu volto para casa parece que faz sentido tudo que eu fiquei pensando quando estava fora, entendeu? Então é como se fosse um grande aparador assim de pluma, sabe? Então eu vivo não acho que sejam dois lugares, mas para mim a distância deles, pensando algumas coisas, e depois o exercício de um amor. Quando estás a trabalhar, eu sinto isso muito, não sei se tu sentes, às vezes não tens necessidade de recolher para a tua família, por isto às vezes ser tão quase violento, não é? Para tanta informação, tanta agitação, tanta coisa, e tu recolheres para quase como se tivesses passar para dentro outra vez da barriga da tua mãe, para a tua família, para qualquer coisa que é só mesmo proteção, que é só mesmo prazer, não? Não, em casa não é só prazer, te digo. É um monte de homem, um monte de molecada, assim, tem uma violência masculina grande e não que... Não, é um exercício, inclusive físico. Sim. Eu tenho um filho adolescente, são meninos e não tem essa sensação. É o aconchego do sentimento, do amor, mas é a batalha do corpo, né? É a batalha do corpo. É você levar um moleque para andar de carrinho de rolemã na rua. Eu não diria que é um conforto. Não acho, não. Mas tenho a certeza que às vezes quando estás em Paris tens saudades desses momentos, não? Eu gosto de ter saudade. Eu gosto dessa palavra e eu gosto dessa sensação. Eu gosto de sentir longe para depois estar perto. Eu gosto da sensação da saudade. Não acho desconfortável, como essa coisa, saudade... Não, porque tem a construção do outro, que você constrói com as memórias,
com as ligações, eu converso com os meus próximos. Igual hoje, a hora que a gente encontrou, eu falei para você, eu conheci uma pessoa que pensava muito próximo a você. Aí eu fiquei próximo a essa pessoa que está distante em tempo e me aconchegou e deu umas saudades. E eu acho essas saudades boas, entendeu? É uma prova de vida, né? De relações, de construção. Eu acho que se você não constrói nada, você não tem saudade de nada. Para ter saudade, você tem que construir relações fortes e boas para ter saudade. Então, eu gosto quando eu tenho saudades. Eu acho saudável. People need hope, people need